Oi Alex, tudo bem? Então, tô gravando esse vídeo aqui enquanto você, no horário que seria da nossa aula, né? E como você não vai poder fazer essa aula hoje, te entendo perfeitamente, você não vai ficar sem material para você poder estudar não, tá bom? Essa aula é a aula que segue o nosso primeiro material, aquele primeiro... aquela primeira folhinha que eu te mandei por e-mail, um documento de Word. Então, lá a gente tem Class 1 e Class 2. A gente já fez a Class 1 e agora a gente vai passar para Class 2, tá? O que essa Class 2 tem? Greetings and Introductions. Greetings and Introductions. Então, seriam greetings, são o quê? Cumprimentos, não é comprimento de tamanho não, tá? São cumprimentos, né? Da gente falar, por exemplo, hi, hello, how are you? Pra gente chegar e cumprimentar as pessoas. Aí você fala assim, poxa, Nani, mas isso é tão óbvio, né? Tipo, todo mundo já sabe isso, não tem necessidade nenhuma, você tá gravando um vídeo pra me explicar isso. Pois é, mas na verdade até tem. Por quê? Porque a gente precisa entender o grau de formalidade que a gente vai usar com uma pessoa ou com outra, ou numa situação A ou B, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, se você for acompanhando aí no seu material, você vai ver. Deixa eu colocar aqui. Vou até virar aqui a câmera para você poder ver. Ah, não consigo virar a câmera. Achei que dava para virar a câmera no meio do vídeo, não dá. Bem, mas tá no seu material aí, tá? Na página 2, na segunda página, a gente tem assim, Greetings and Introductions. E a gente tem alguns greetings, tá? Que seriam eles. Eu vou lendo e eu vou te pedir para ir repetindo junto comigo para você poder treinar a pronúncia, ok? Então vamos lá. How are you? How are you? What's up? What's up? Esse what's up é interessante porque a gente não ouve o T do what, né? Então muitas das vezes que a gente ouve é what's up? What's up? Ok? How's it going? How's it going? Viu? Esse S junta com T, que junta com G e fica how's it going? How's it going? How's it going? How are you doing? How are you doing? How do you do? How do you do? Nice to meet you. Nice to meet you. Ok? Então a gente tem esses greetings. E o que são esses greetings, né? Na realidade, são maneiras de a gente cumprimentar as pessoas, só que aí a gente tem diferentes graus de formalidade. Por exemplo, how are you é universal, você pode usar em qualquer situação, com qualquer pessoa, a qualquer momento, que nunca vai estar errado. Então, se tiver na dúvida do que usar, você usa o how are you, tá bom? O próximo que tem aí na nossa lista é o what's up. Esse what's up é super informal, ok? It's very, very, very informal. So you're gonna say what's up to your friends, to family members, with maybe informal, okay, situations with the passengers. For example, you can say, ok? Com seus passageiros você pode usar hey, what's up? Né? Só para criar um clima um pouco mais descontraído, tá bom? How's it going também, né? How's it going também é um cumprimento bem informal, né? Esse how's it going? Esse how are you doing? How are you doing? Esse é um pouco mais formal, né? Que tem how are you doing? How are you doing? De tanto ser falado rápido, né? Porque eles não falam how are you doing, eles falam how you doing? How you doing? How you doing? Esse how you doing no Texas, por exemplo, já virou howdy. É o cumprimento deles. Algumas pessoas até inclusive escrevem howdy, H-O-W-D-Y. Por quê? Porque de tanto falar how you doing, how you doing, how you doing tão rápido, tudo junto, virou howdy, né? Você está aí relativamente próximo ao Texas, não sei se você já pegou algum texano aí de passageiro, já esteve em contato com alguém do Texas. Falar howdy é o cumprimento mais usado lá para eles, e em outros estados dos Estados Unidos eles usam howdy até para fazer uma brincadeira mesmo, né? Para ficar meio caipira assim, de tanto falar how you doing, how you doing. Então você precisa treinar essa pronúncia para ficar um pouquinho mais natural. How do you do? How do you do is very, very, very formal. Quase não é mais usado, tá?
esse how do you do. É muito formal, é bem antigo, já tá caindo em desuso. É nice to meet you. When do I use nice to meet you? Quando que eu uso o nice to meet you? Vamos pensar? Em que situação que eu uso nice to meet you? Okay. I use nice to meet you for the first time I'm talking. The first time, ok? So, a primeira vez que eu estiver falando com você, eu vou usar esse nice to meet you, que seria prazer em conhecê-lo, prazer em te conhecer, ok? Alright, então a gente tem todas essas informações, mas aí como é que a gente vai responder? What's the reply we're gonna give to these people, ok? Qual é a resposta que a gente vai dar? Bem, aí se você seguir aí o seu documento do Word, você vai ter uma listinha que começa escrito assim, replies, tá? Replies. Essa listinha dos replies seriam as respostas que a gente dá, ok? Esse reply não é a mesma resposta de, por exemplo, answer. Não sei se você já ouviu, deve ter visto já answer, que é responder também. A diferença do reply é que você está dando uma informação de volta, né? Você não está só respondendo. Por exemplo, quando a gente fala how are you? Eu quero saber de fato como você tá, né? Eu tô dando um feedback, tô te dando um posicionamento daquilo que eu estou, como eu estou, né? Ainda que seja uma coisa superficial. Por exemplo, não sei se você já reparou no seu e-mail, quando você envia um e-mail para alguém e alguém mandou um e-mail para você e você respondeu esse e-mail e aí a pessoa, quando você responde lá em cima, o próprio sistema coloca assim, reply. Ou você recebe um e-mail de alguma empresa e ao final do e-mail tá assim, do not reply. Não responda, ou seja, não envie respostas, né, para esse endereço, que é um e-mail só de envios, alright? Nessa listinha aqui dos replies, a gente tem o quê? A gente vai ter I'm fine. I'm fine is the traditional way. Só que quase ninguém usa esse I'm fine, não é mesmo? Então vamos ver outras maneiras. Você pode falar I'm great. I'm great. Ok? Or I'm not bad. Not bad. Or I'm okay. Or I'm pretty good. Alright? So these are informal. Oh, I'm sorry. These are normal, okay? They are normal. Normal. Not informal, not formal. Just normal. So, I'm fine. I'm great. I'm not bad. I'm okay. I'm pretty good. Alright? But then I have more informal replies. Então, eu tenho algumas respostas que são bem informais. Por exemplo, alguém falou assim, hey, what's up? Você não vai responder I'm fine, fica bem esquisito. O que você pode falar? Olha na sua listinha aí, ó. I'm good. I'm good. Or just good. I'm alright. Or just alright. I'm cool. Or just cool. Seria também todos dando a ideia de eu estou bem, mas em diferentes níveis de formalidade. So, I'm alright, I'm cool, I'm good. Or just good, alright, cool. Okay? I'm doing fine. I'm doing fine. I'm doing good. I'm doing good. So I'm doing fine and I'm doing good, they are formal. Então, por exemplo, se a pessoa te perguntar assim, how do you do? Que é bem formal. Aí você pode responder, I'm doing fine. Que é bem formal também, ok? E nice to meet you. It's for the first time encounter. Primeira vez, né? Pela primeira vez que eu estou conhecendo a pessoa. The first time, okay? What do I reply? How do I reply? I can say, nice to meet you too. Nice to meet you. Oh, nice to meet you too. Repeat, nice to meet you too. Okay? Nice to meet you too. Very good. Or you can say, my pleasure. Be careful. Cuidado com esse my pleasure, porque você pode soar como um tarado, assim, dependendo do jeito que você fala, tá? Porque my pleasure quer dizer o prazer é meu, né?
Então pode vir a ser mal interpretado por quem esteja ouvindo, né? Então cuidado com my pleasure, tá? Use mais nice to meet you too, ok? Fica numa zona mais segura, alright? My pleasure seria o prazer é meu, ok? E aí, para dar continuidade a essa conversa, como é que a gente vai fazer? Para dar continuidade à conversa, você vai perguntar sobre a pessoa, né? A pessoa perguntou sobre você, você respondeu. Você vai retornar a pergunta. So you're going to make another question. So the person says, oh, hey, how's it going? Then you say, I'm good. And you? Oh, and you is a possibility. É possível, mas não é o ideal. O que você vai falar seria, how about you? Ok? How about you? How about yourself? How about yourself? Ok? Seria o equivalente a and you, mas de uma maneira que eles usam aí, tá? Além desse how about you, how about yourself, você pode perguntar no nível muito informal, yourself. Yourself. Ok? No nível de muita informalidade, tá? Que seria essa frase, how about yourself, sem o how about. Aí fica super informal. Alright. E tem uma outra possibilidade também, acompanhando aí na sua folhinha, que é what about yourself? What about yourself? Ok? Também seria uma possibilidade. How about yourself? What about yourself? What about you? And you. It's not very used, and you. But it exists. Or very, very, very informally, you can say yourself. Alright? Very good. Introducing others. Agora a gente vai falar de outras pessoas, ok? A gente vai falar de outras pessoas. Como que a gente vai falar agora de outras pessoas? Como que eu vou apresentar? Introduce. Por isso que o nome da aula é Greetings and Introductions, né? Porque agora eu vou introduce other people. Introduce other people. Eu vou apresentar outras pessoas. Quem são as pessoas que eu vou apresentar? Qualquer uma, pode ser minha esposa, minha filha, meu filho, meu irmão, meu gatinho, meu cachorrinho, meu chefe, tá? Como que você vai fazer isso? Você pode apresentar falando this is, this is, this is, ok? Este é ou esta é. For both men or women, you can use this is, ok? He is or she is. Oh, she is Thais, my wife. Okay? She is Thais, my wife. Alright? She is Yasmin, my daughter. She is Camila, my daughter. Alright? Or in a very, very, very formal situation, you can have let me introduce you to. This is very, 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 very formal. Let me introduce you to. Let me introduce you to, okay? So, let me introduce you to is a very formal situation, for example, at the office or with a very important person, ok? Com uma pessoa muito importante, ou no trabalho, no escritório, numa empresa, ok? Pausa para observação. Very important person. Very important person. VIP. Então, quando a gente chama alguém de VIP, in English we say VIP, we don't say VIP, we say VIP, is a very important person, que nada mais é do que uma pessoa muito importante. Então, os VIPs são o quê? Pessoas muito importantes. É uma sigla para pessoas muito importantes em inglês, ok? Ao final dessa aula aí, Alex, a gente tem 2 links de 2 videozinhos que eu preciso que você assista, tá? O que são os links desses vídeos? Você precisa assistir e tentar identificar as expressões que a gente viu nessa aula. Por exemplo, this is, he is, I am. Expressões para apresentar terceiros e para se apresentar. Ou expressões que a gente usa para cumprimentar. Em termos de... Nesses dois vídeos tem cumprimentos de toda a ordem, né? Então você vai ter que assistir os dois e tentar identificar. Você pode até inclusive tentar escrever ou ir marcando quais que você ouviu, quais que você não entendeu, tá bom?
é só de greetings and introductions for cartoons. Cartoons, ok? Que são desenhos. And the other is just greetings and introductions from movie scenes, ok? De cenas de filmes, alright? Ficou faltando uma coisinha pra gente falar de greetings and introductions, que é um dos mais tradicionais também, que seria o quê? O good morning, good afternoon e good evening. Good morning, good afternoon, good evening. Prestou atenção na minha pronúncia? Did you pay attention to my pronunciation? Good morning, good afternoon, good evening. I don't say good morning or good morning now. Good morning, good morning, good afternoon, good evening, good afternoon, good evening, good evening. Okay? Good morning, good afternoon, good evening. Come on, repeat. Good morning, good afternoon, good evening. Okay, very good. So, good morning, good afternoon, good evening, okay? Well, Nani, você não falou good night. Ok. Para um pouquinho aqui a aula, vai no Google e pesquisa, joga lá, good night, bota imagens e me diz o que você achou. Então, procurou? O que tem lá? Apareceu um monte de imagem de ursinho, de pijaminha, de luazinha no céu e um bichinho dormindo, né? Beijinhos, o desenho de uma cama. Por quê? Porque good night geralmente é usado para dar boa noite quando a pessoa vai dormir, tá? É um boa noite geralmente para a pessoa que está indo dormir. Então você fala good night. Até tem uma expressão que é good night, sleep tight. Ou seja, boa noite, durma profundamente, né? Durma bem, ok? Então, esse good night a gente vai usar para se despedir, mas principalmente para se despedir quando a pessoa vai dormir, ou quando você vai dormir, ou quando subtende-se que as pessoas estão indo dormir. Digamos que você está falando com a sua família aqui no Brasil pelo WhatsApp, e aqui são 4 horas a mais do que aí para vocês, né? Então você vai, digamos que você está falando com o pessoal aqui, aí são 7 horas da noite, aqui já é meia-noite, não é isso? 7, 8, 9, 10, 11. Não, são 11 da noite. Então, 11 da noite, de repente a galera tá indo dormir. Aí você se despede e fala, ok, good night. Porque você imagina que esteja na hora deles irem dormir. Vocês não vão mais se falar antes deles dormirem, ok? Mas aí, não, beleza, mas como é que eu vou me despedir, por exemplo, de um passageiro que fez uma corrida à noite e vai, sei lá, deixei na porta de um restaurante. Obviamente essa pessoa não tá indo dormir, como é que eu vou falar com ele? Aí você não vai falar good night, você vai falar have a good night. Have a good night. Ou seja, tenha uma boa noite, mas não é de sono, aproveite a noite, ok? Então, have a good night é muito mais apropriado para usar do que good night, porque good night dá essa impressão muitas das vezes de que você tá indo dormir ou de que a outra pessoa tá indo dormir, tá bom? Então a gente já viu greetings, que são os cumprimentos, a gente já viu replies, que são as respostas, e agora a gente vai ver o que ficou faltando? Os farewells. Farewells. Farewells são despedidas, ok? Então a gente vai ver farewells pra gente poder se despedir dessa aula, tá bom? Então o que seriam esses farewells, né? Esses farewells seriam as despedidas. Então a gente sabe que tem alguns muito tradicionais, muito básicos que a gente sempre usa, que seriam o quê? Bye, bye bye, goodbye, ok? But just pay attention to my pronunciation. Bye, bye bye, not bye bye, bye bye. No. Bye bye, bye bye, bye, or goodbye. Not goodbye, not goodbye. No, goodbye, goodbye. Like good morning, goodbye. So goodbye, bye-bye, bye, all right? But we have more farewells. What other farewells can we use? For example, so long. So long is very, very, very formal, ok? É muito formal so long. Então, preste atenção quando você vai usar, assim, de preferência nem usa, porque é uma coisa que já tá ficando um pouco obsoleta, mas você pode ouvir uma pessoa mais idosa ou um religioso, de repente, falando uma coisa nesse sentido. So long, fare thee well. Fare thee well. Fare thee well também é bem antigo, já tá caindo em desuso, porém você pode ouvir. Então é importante você fazer ideia, pelo menos, do que é. See you. See you é mais comum, só que a gente sabe que eles não falam see you, eles falam see ya. See ya. See ya. See you later. See ya. See you later.
ok? Ou seja, see ya, te vejo, see you later, te vejo mais tarde. E esse see you later você pode ir fazendo combinações. Tá aí no seu documento do Word, tá assim, ó. See you later, né? Te vejo mais tarde. See you tomorrow. See you tomorrow. Pay attention that I don't say tomorrow. I say tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you later. See you tomorrow. See you around. See you around. Te vejo por aí. Around seria por aí, tá? Pelas redondezas. Te vejo por aí. See you later. See you tomorrow. See you around. See you later. See you tomorrow. See you around. Okay? Have a nice day. Have a nice day. Esse é tradicionalíssimo, né? Have a nice day. Tenha um bom dia, ok? Tenha um bom dia. E aí eu posso também substituindo day. Have a nice day. Have a nice afternoon. Have a nice weekend. Have a nice holiday. Have a nice vacation. E por aí vai. Você pode ir complementando aí. E o último para se despedir, se você imaginar que a pessoa está indo dormir, dependendo da situação, você vai usar good night, ok? Então aqui pra mim no Brasil são 3:30 da tarde, ok? Então eu vou me despedir de você, não vou usar good night, né? Até porque aí ainda tá cedo, ok? Eu vou usar, deixa eu ver. Have a nice weekend, porque hoje é quinta, today's Thursday. Então eu vou usar have a nice weekend. Have a nice weekend and see you around. Te vejo por aí, ok? Então não esquece de assistir os vídeos, tentar transcrever aquilo que você aprendeu, né? Aprendeu não, desculpa. Aquilo que você ouviu, que a gente aprendeu durante essa aula, que são os greetings, introductions, farewells, ok? And replies. Tenta sinalizar para quê? Para você treinar os ouvidos para pronúncia nativa, ok? So, let's go!